Então, eu gostaria nesta tarde, noite, de falar convosco sobre uma passagem que vem no seguimento de algo que já vos falei aqui da última vez que aqui estive, em Filipenses, capítulo 4. Nós temos estado, nas últimas vezes que aqui vim, a falar sobre Filipenses 3. Da última vez falámos aqui a partir do versículo 20 de Filipenses 3. Filipenses 3, início de Filipenses 4. Então vou ler a partir do versículo 20 de Filipenses 3 até ao versículo 3 de Filipenses 4. Ora bem, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Cíntia que sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo, então, vinha a falar desta gloriosa esperança que nós temos da vinda do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para nos levar, para estar para sempre com Ele. É esta a nossa esperança, é isto que nos leva, mesmo no meio das dificuldades que a vida coloca perante nós, esta bem-aventurada esperança que nós temos, esta esperança que, como diz o apóstolo João, acerca de outra vinda, que não é esta que nós esperamos, qualquer que nele tem esta esperança purifica-se de si mesmo, como também ele é puro. E lemos também em Tito 2 que nós, Tito 2:13, aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta é a nossa esperança, é isto que nos faz ter ânimo para continuar, mesmo quando somos, digamos mesmo a palavra, ridicularizados pelo mundo por querermos no que queremos. Nós temos plena consciência, aqueles que se envolvem em algum tipo de debate, não necessariamente, e não deve ser agressivo, mas numa conversa normal do dia-a-dia, nós percebemos que quase ninguém tem esta esperança, esta bem-aventurada esperança. Mas nós temos, e nós sabemos, temos plena confiança naquilo em que nós queremos. Nós, como o apóstolo Paulo, sabemos em quem temos querido. Alguns não sabem, andam mesmo, não andam, mas andam, aquela expressão que nós dizemos, ao Deus dará, mas não andam ao Deus dará sequer. Andam sem saber, sem rumo, sem direção. Mas nós, que temos esta esperança, a estas pessoas que têm esta esperança, de que vamos deixar este corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo vai transformar este nosso corpo abatido. Não é um corpo esbelto, é um corpo, é algo que vai se deteriorar. Não é um corpo glorioso como aquele que Ele tem para nos dar, depois de o transformar. E face a isto tudo, é que nós agora entramos no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa com um portanto. E quando se começa com um portanto, não podemos dizer, não me interessa o que está para trás. Claro que interessa muito o que está para trás. E é em face daquilo que está escrito para trás, do que acabamos de falar, desta gloriosa esperança que nós temos, que ele diz: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Ele exorta estes crentes a estarem firmes no Senhor. Face a tudo isto que nós temos, à nossa espera, face ao facto de que nós sabemos que o melhor ainda está para vir, devemos estar firmes no Senhor. Mas queria então esmiuçar um pouco este versículo. O apóstolo Paulo fala a estes crentes de Filipos, meus amados e muito queridos irmãos. Ele entra de uma forma muito afetuosa, muito apelando, não sei se recordam, eu creio que falei disso aqui, não apelando não tanto ao coração,
mas às entranhas. Eu creio que falei aqui quando falei do Deus ser o ventre de alguns, há pessoas que o que mais lhe interessa não é tanto o comer, é as entranhas no sentido dos afetos. Quando a Bíblia fala em entranhas, normalmente está associado aos afetos, não tanto como nós hoje em dia pensamos afetos, coração, não. Quando a Bíblia fala em coração não fala tanto de afetos, fala da nossa mente, fala do nosso intelecto, mais do que dos nossos sentimentos. Quando fala das entranhas, fala muitas vezes dos afetos. Nós vemos até que o próprio apóstolo, quando fala no capítulo 2 dos entranháveis afetos. E noutra passagem fala a Filémon, recreia as minhas entranhas. As entranhas estão associadas aos sentimentos, como José, quando viu Benjamim, o seu irmão Benjamim, moveram-se, não o seu coração, mas as suas entranhas. Então, Paulo aqui, uma vez mais, apela a estes crentes, às suas entranhas, aos seus sentimentos. Diz, eu gosto muito de vocês, meus amados e muito queridos irmãos. Nós não vemos Paulo a falar nesta linguagem a muita gente. Estes filipenses eram pessoas mesmo que eles tinham grande estima pessoal. Porquê? Porque, como nós vemos mais para o fim deste capítulo e no capítulo 2 também, e vemos também segundo aos Coríntios, eles eram pessoas muito pobres e que, quando viram que Paulo tinha necessidades, no meio da sua pobreza, eles tiraram não uma, mas 2 vezes dinheiro para suprir as suas necessidades em Tessalónica. Nós vemos isso no versículo 16. Atenção, Paulo tinha estado em Filipos há algum tempo, quando foi preso e quando expulsou aquele demónio daquela jovem, quando Lídia se converteu, a primeira crente no continente europeu, o carcereiro e a sua família toda se converteu. Ele esteve ali e depois a seguir vai para Tessalónica. E esteve lá algum tempo em Tessalónica. Não muito, mas teve o tempo suficiente para não os crentes de Tessalónica ajudarem financeiramente o apóstolo Paulo, mas os filipenses que eram pobres e que não tinham capacidade financeira para o ajudar. Mas ainda assim, mandaram, sei lá, se calhar algo de tão pouco valor quanto o daquela viúva pobre que deixou 2 moedas no ofertório do templo, mas para Paulo aquilo foi algo extraordinário que ele diz, no versículo 18, bastante tenho e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, com cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Não é de admirar que Paulo tivesse este sentimento pelos filipenses, porque eram pessoas de facto de um calibre espiritual admirável. E ele diz, muito queridos irmãos, ele certamente quando pensava nos filipenses alegrava-se, mesmo apesar daquelas adversidades pelas quais passou, de ter sido preso, de ter sido chicoteado, de ter sido amarrado injustamente, ele pensava nos filipenses e alegrava-se. Ele pensava, valeu a pena o sacrifício que eu passei aí, porque agora eu vejo que há fruto aí na igreja. Valeu a pena. Se ele pudesse olhar para nós, mas claro que num nível muito superior, infinitamente superior, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Nós pensamos, às vezes é-nos mais fácil pensar numa pessoa como Paulo. Mas imaginemos muito mais acima o nosso Senhor Jesus Cristo que padeceu por nós. Ele olha para nós e pensa, valeu a pena? Valeu a pena ter dado a minha vida por estas pessoas? Estas pessoas que falam contra mim, tantas vezes cospem no prato, desprezam esta nova vida que têm no Senhor. Paulo alegrava-se. Paulo dizia no versículo 3 do capítulo 1, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo dava graças a Deus. Graças a Deus. Se calhar de alguns,
desculpem a expressão que vou usar, alguns, se calhar, fariam Paulo lembrar-se muitas vezes de Deus, dizendo, ai meu Deus, como é que isto é possível? Passando a, permitam-me a expressão, como é que isto foi acontecer? Se calhar, dos Gálatas ele pensou, mas como é que isto é possível? Eu, ainda há pouco tempo saí dali do meio de vós e vocês tão depressa já passaram para um evangelho diferente. Mas Paulo dava graças a Deus. E de nós? Se eu pudesse olhar para nós, teria razões para dar graças a Deus? Ele tratava-os de uma forma muito afetuosa. Com os coríntios ele teve de ser ríspido, duro. Porque estavam envoltos em carnalidade. Estavam embranhados em coisas que nem entre os descrentes se poderia conceber uma coisa dessas, quanto mais no meio dos crentes. Mas sabem uma coisa, em relação aos coríntios, ele ainda consegue dizer alguma coisa boa. Eu creio que já vos falei sobre isso, deves esse pensamento, e talvez já vos tenha surgido, que ele, apesar dos coríntios serem do piorio, se calhar um reflexo da igreja hoje, ele dizia, sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, diz ele no versículo 4 aos Coríntios, e mesmo no versículo 2 diz, a igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ele ainda assim consegue dizer alguma coisa boa. Mas sabem de quem é que ele não consegue dizer uma única coisa boa? Será que seria de mim? Se calhar. Mas dos Gálatas. Aos Gálatas ele não diz nada de bom. Ele diz sempre aos santificados, aos santos, aos romanos também diz chamados santos. Em todas elas ele consegue dizer, aos Colossenses diz aos santos e irmãos fiéis em Cristo, aos Tessalonicenses diz, sempre damos a graças a Deus por vós todos. Ou seja, tem sempre algo de bom para dizer, mas aos Gálatas ele não diz nada. Porquê? Porque o legalismo, a religião tinha entrado em força ali. Esta maneira de pensar que tens de fazer isto, porque senão Deus não te aceita. E aí Paulo não aceitava. Não aceitava. Ele diz só às igrejas da Galácia, Gálatas 1:2. Ou seja, vemos aqui maneiras diferentes de estar de Paulo para com os crentes. Porque com os filipenses ele tinha-os em grande estima. Mas tinha razões para isso. E ele também sabia que podia falar de certos assuntos delicados, como este que vinha falar no versículo 2. Porque no versículo 2 ele vai ter de chamar a atenção para o problema que havia ali na igreja. A igreja até correu bastante bem, só que havia ali um problema. Havia aquelas duas irmãs que não estavam uma com a outra. E se calhar estava a provocar ali duas fações. E ele sente necessidade de falar do assunto, para resolver o assunto, para ajudá-los. Não tanto para resolver, mas para alertar para a existência daquele problema e depois para dizer a este meu verdadeiro companheiro, no versículo 3, de ajudá-las. Ajudes essas mulheres. Mas ele entra de uma maneira muito diplomática. Porque ele poderia chegar ali e dizer, tu e tu, entendam-se. Ou saiam os dois da igreja que estão a causar problemas. Não. Ele dá com uma mão, ou seja, castiga com uma mão, mas também sabe elogiar, como faz aqui no versículo 3, que estas mulheres trabalharam muito. Trabalharam comigo no Evangelho. Ele sabe que é um assunto melindroso e por isso ele sente necessidade de falar todas estas coisas que vem falando antes. A nossa cidade está nos céus. Quase como que a dizer estas duas irmãs. Há necessidade disto. Vocês vão estar por toda a eternidade juntos. E estão aqui a criar guerras por causa de uma coisa, muito provavelmente seria uma coisa menor. Há necessidade. Ele diz então a estes irmãos, meus amados e muito queridos irmãos,
Minha alegria e coroa, estai assim firmes do Senhor, amados. E volto a dizer amados, era realmente irmãos que ele tinha em grande estima. Minha alegria e coroa. Ele alegrava-se quando pensava neles. Coroa era quase como uma recompensa. Paulo podia olhar para estes crentes e pensar, claro que foi o Senhor que os remiu. O sangue do Senhor na cruz é que resgatou estas pessoas da sua vã maneira de viver. Mas fui eu que os ganhei para Cristo. Foi o meu trabalho, foi o meu ministério, foi debaixo do meu ministério que estas pessoas se salvaram. Ele certamente alegrava-se quando os via andar bem. Eu não tenho agora bem presente, mas há uma passagem, eu tinha essa passagem, mas perdi, talvez algum de vós me possa ajudar. Algo como vivemos se estáis firmes no Senhor. Se vocês estiverem firmes no Senhor, nós vivemos. Ou seja, se vocês se desviarem, é como se o nosso trabalho tenha sido em vão. Ele tem de dizer a dada altura aos Coríntios, se é que não queres ser em vão. Algo que gostava muito ao apóstolo Paulo era pensar, olhar para trás e pensar que o que ele tinha andado a fazer pudesse ter sido em vão, não tivesse valido a pena. E é triste quando nós olhamos para alguém a quem tentamos ajudar espiritualmente, a quem evangelizamos, e chega a dada altura e decide não ligar nada. Eu temo. Eu oro para que isso não aconteça com o meu principal ministério, que é o dos meus filhos. Acima de tudo é esse. E eu não desejo um dia olhar para trás e não poder dizer isto que diz o apóstolo Paulo, minha alegria e coroa. Desejo muito que os filhos que Deus me der sejam seus servos, sirvam no seu dia-a-dia, sejam acima de tudo crentes no Senhor Jesus Cristo, porque é a principal herança que eu posso deixar para eles. E posso dizer minha alegria e coroa. E assim seja, não é? E ele diz então, minha alegria e coroa, está assim firme no Senhor. Estar firmes. Estar firmes, eu vejo isto como estar firme, não é só estar, é estar em pé. Estar numa postura, não de relaxamento, não sentado. Não é estar aí sentadinhos, não, estar em pé, na frente da batalha. Sabe uma coisa? Alguém sabe responder a esta pergunta? Quantas cadeiras havia dentro do tabernáculo? Já as contaram todas, de certeza. Tem 0. No tabernáculo não havia lugar para descanso. E nós, na nossa luta, não temos lugar para estar sentados, para estar relaxados. Temos de estar sempre em pé. Isto de estar, a ideia não é só de estar, por exemplo, em inglês não é o verbo to be, o verbo ser, o verbo estar. É um verbo de estar, tomar uma posição firme no Senhor. E é assim que nós vamos estar. Em pé, e não só em pé. Além de o estar em pé, fala-nos de nós estarmos ativos, não estarmos relaxados, não estarmos demasiado descansados. Claro que nós devemos estar descansados no facto de que o Senhor nos remiu e que não é por fazermos mais ou fazermos menos que vamos estar mais salvos ou menos salvos. Isso, clarinho como água, não há dúvidas. Agora, o quê? Estás salvo? Deixa de estar. Espera que o Senhor venha. Aquela expressão de aguardando a bem-aventurada esperança, a bem-aventurada aguardando, como lemos em Tito, aguardando a bem-aventurada esperança.
Não aguardar, olha, vamos ficar aqui sentados à espera que o Senhor venha. Isso era o que os tessalonicenses estavam a fazer. O Senhor vem, então vamos ficar aqui, deixaram de trabalhar. Não. É uma espera ativa. E devemos ser assim, devemos trabalhar enquanto o Senhor não vem. E trabalhar, o que é trabalhar? É trabalhar na obra do Senhor. Fazer a nossa vida do dia a dia sabendo a quem pertencemos. Aproveitando as oportunidades para testemunhar verbalmente ou sem ser verbalmente da nossa fé. Porque o relaxamento, não precisas de fazer nada, cuidado. Ou pior, o cuidado com fazer alguma coisa, porque podes estar a fazer mal, podes estar a beliscar a graça de Deus. Há muito que temos para fazer. E porque se nós não trabalharmos, temos de ter noção de que os maus obreiros, de que o apóstolo Paulo fala no versículo 2 do capítulo 3, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Os maus obreiros são os maus trabalhadores, os que trabalham mal. Esses estão a trabalhar. Esses obreiros trabalham. E nós? Se nós nos mantivermos calados perante o mal que os descrentes andam a fazer e o mal que alguns ditos crentes ou supostos crentes andam a fazer de mal, se nós nos mantivermos calados, eles levam-se ao avante. Nós temos de ser mais ativos, mais zelosos, mais trabalhadores. E este estar firme também fala do seguinte. Imagina alguém no campo da batalha, toma a sua posição, o soldado, e o capitão, o general, o seu superior diz: não arreda em pé daí. É aí que vocês esperam. Pode vir a maior tropa do mundo ter convosco. Podem até morrer, mas não arreda em pé. É aí. Fincar bem os pés onde estão. Porque o problema, em relação a muita coisa, nos nossos valores morais e até de doutrina, nós inicialmente estamos aqui. E depois já estamos aqui. E aqui a recuar. E quando tal nós olhamos para trás, como é que nós chegamos a este ponto? Vejam como está a nossa sociedade hoje em dia. Completamente entregue à imoralidade. Completamente entregue aos prazeres da carne. E nós estamos a fazer alguma coisa para evitar essa hemorragia. Alguém me dizia há dias que isto está associado a esta passagem. Realmente o Senhor tem de vir. O Senhor tem de vir depressa. Claro que o Senhor, atenção, claro que o Senhor pode demorar 1000, ou 2000, ou 3000 anos para vir. Mas nós estamos sempre já agora, é uma parte que muita gente gosta de realmente aconteceu isto. O Senhor está, é sinal que o Senhor está. O Senhor pode demorar muito tempo. Os tessalonicenses já andavam há 2000 anos a pensar que o Senhor vinha já. Pode não vir. Claro que nós desejamos que venha. Apesar de nós dizermos que não temos medo da morte, acho que ninguém preferiria morrer a que o Senhor viesse. Ou talvez sim, porque sabemos que se temos algum familiar nosso que ainda não é crente, se calhar preferimos partir, estar com Cristo, e ter a esperança de que Ele se venha a converter do que o Senhor venha e depois será muito mais difícil, na grande tribulação, alguém se converter. Mas então dizia este nosso irmão, realmente o Senhor tem de vir. E nós em tempos dizíamos que o Senhor tem de vir porque este mundo está completamente entregue a tudo quanto é mau. Mas hoje em dia, dizia este irmão, hoje em dia eu digo, o Senhor tem de vir porque a igreja já está nesse ponto. A igreja já chegou a um ponto em que nós acharíamos inimaginável. Hoje os crentes comportam-se, e se calhar contra mim falo. Há certas coisas que os crentes hoje toleram que há 50 anos era impensável nos descrentes. E será que melhoramos? Será que é porque melhoramos? Ou será que é porque pioramos? Isto a propósito de algo que ouvi de um crente muito fundamentalista, um crente americano,
o Paul Washer, tenho ouvido algumas coisas interessantes dele, ele dizia, hoje em dia as pessoas, a forma como crentes se vestem, por exemplo, na praia, há 40 anos, ou eram presos, ou eram encaminhados para acompanhamento psiquiátrico. E lá está, nós cedemos, não faz mal. E quando tal, nós estamos numa maneira que nós pensamos, como é que é possível ter chegado aqui? Infelizmente acontece isto, e isto é falta de firmeza em quem é que nós devemos estar firmes? Devemos estar firmes no Senhor. Ai daqueles que estão firmes noutra coisa qualquer. Ai daqueles que estão firmes num homem. Ai daqueles que, como diz o profeta Jeremias, ai do homem que confia no homem. O que acontece quando o homem falhar? Lá são eles. Quantas vezes eu tenho visto jovens que namoram com uma rapariga ou com um rapaz, até andam no nosso meio, dizem-se crentes, acabou-se o namoro, acabou-se o crente. Já não há crente para ninguém. Onde é que estava a firmeza? A quem é que se tinham convertido? É só raciocinar um pouco e perceber que alguma daquela fé, ou a totalidade da fé não estava, e da firmeza, não estava no Senhor, mas estava na pessoa. É triste. É triste. Devemos estar firmes no Senhor, porque se estivermos firmes no Senhor, irá acontecer-nos como aconteceu com Moisés. Lemos em Hebreus 11, 26. Lemos que, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. É assim que nós devemos estar. Firmes vendo o invisível. E atenção, não é fácil nós mantermos firmes num mundo em que nos contraria tanto que não há um resquício de cultura cristã neste mundo. Não há um resquício de uma mentalidade favorável a Deus. Nós temos que ter a consciência de que o mundo hoje está completamente inimizado com Deus. Em tempos ainda havia aqui um pouco se calhar também por uma melhor e maior ação por parte da Igreja e dos crentes, isto ainda se disfarçava um pouco, mas neste momento não podemos ter esperança absolutamente nenhuma neste mundo. E então ele é completamente contrário a nós, completamente contrário à nossa maneira de pensar. E é neste mundo que nós temos de nos conduzir, e é neste mundo que nós temos de manter firmes. E é isso que me custa, e é neste mundo que eu tenho de educar os meus filhos. Eu tenho de educar os meus filhos num mundo que não é o mundo em que eu cresci. Eu cresci num mundo em que, se alguém queria gozar comigo, quando era garoto, e desculpem a expressão, chamavam-me maricas para gozar comigo. Hoje sabem como é que chamam? Chamam virgem. Olha o virgem. Tu ainda, como é que é? É assim que passamos em 20 anos, pouco mais de 20 anos, de um extremo ao outro. De algo em que a virgindade era uma coisa boa, era uma coisa que se esperava, para algo que, como já ouvi um psicólogo na televisão, um psicólogo que tem tempo de antena larguíssimo nas manhãs da televisão, a dizer que ser virgem aos 27 é um problema de saúde pública e tem de ser tratado. Chegamos a este ponto. Um homem que anda a doutrinar Portugal inteiro.
um indivíduo que é um psicólogo bastante... eu vou dizer-vos o nome, porque acho que não vos faz mal nenhum, só para vocês estarem alerta, é um psicólogo de nome Quintino Aires, que está nas manhãs da TV. Isto é gravíssimo, gravíssimo. Anda este indivíduo a doutrinar as pessoas. E ai de nós, se nós damos mais ouvidos ao que diz uma pessoa completamente entregue ao pecado e a uma maneira de pensar anti-Deus, do que dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz. Muito cuidado. Eu fico aterrorizado perante isto. Isto é muito pior o que anda a nossa sociedade, o caminho para onde está a ir, as leis que aprovam no nosso Parlamento, contrárias à palavra de Deus, para mim são bem piores do que estes atentados que nós temos que se vê sofrer por essa Europa fora. Porque estes atentados não nos matam diretamente, mas contribuem para que almas mais facilmente vão parar ao inferno. Porque vai-se uma consciência, um temor de Deus. Esta sociedade em que estamos a viver, uma sociedade mais contrária a Deus, onde é cada vez mais difícil alguém ter esta convicção de pecado. Em tempos, podíamos ir falar para as ruas, não é do meu tempo, mas se calhar poderíamos ir falar para as ruas e ler a Bíblia, citar passagens bíblicas e falar. Hoje em dia não podemos. E se calhar se falássemos, as pessoas compreendiam e aceitavam aquilo, realmente percebiam que tinham um problema. Hoje em dia, quem é que consegue convencer alguém de que é pecador? Só o Espírito Santo, claro. Isto é um trabalho do Espírito Santo, também não podemos estar aqui a dizer, sou eu que convenço e tal. As pessoas nem querem ouvir. Não querem nada com Deus. E este mundo completamente entregue ao Satanás em que nós vivemos. E é neste mundo em que nós temos de nos manter firmes. E é neste mundo em que nós temos de perceber, que estas mulheres tinham de perceber, nós temos de perceber também. Não podemos andar aqui uns contra os outros. Nós somos meia dúzia deles. E andamos aqui uns contra os outros. Eu quero imaginar, quando Paulo está aqui a dizer estas coisas todas, e chega aqui ao versículo 1, estai firmes no Senhor. Eu quero imaginar que Evódia e Síntique, que não se podiam ver uma à outra depois de ouvir estas palavras, de ouvir esta carta, de ouvir, completei o meu gozo, sentindo a mesma coisa, elas já estariam a dirigir-se para a outra, para dar um abraço uma à outra, e quando Rogue e Evódia Síntique se sentam mesmo no Senhor, e uma desse um abraço à outra. Mas se calhar não, se calhar era um bocado como nós, não sei. Se calhar o nosso orgulho fala mais alto. Eu não sei se terá sido um problema complicadíssimo ou não de fazer com que estas duas mulheres se entendessem e que a Igreja, a harmonia da Igreja pudesse voltar, porque o nosso orgulho, a nossa falta, que é algo que me preocupa bastante, a falta de compreensão de que pertencemos a um corpo e que aquilo que eu faço não tem a ver só comigo, tem a ver com todos. Quando um membro sofre, os outros também padecem. Falta, de modo geral, para mim também, quantas vezes me falta a consciência de corpo, que eu pertenço a um corpo. De que o que eu faço afeta o meu irmão. O que eu faço pode afetar o testemunho de um conjunto de pessoas. O que eu faço pode fazer com que, e certamente já aconteceu muitas vezes, pessoas, o quê? Eu ir ali, àquela igreja? Está fulano? Poderia alguém dizer, o quê? Vou reunir-me convosco? Elas nem vocês se entendem uns com os outros. Como é? Irmãos, ficamos por aqui, também a hora já está acabada, mas pensemos se Paulo teria razões para se alegrar ao ver-nos, se o Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, se alegra ao pensar em nós. E como vai a nossa firmeza? Como vai essa nossa consciência de que somos, de facto, membros uns dos outros? E
e que o inimigo não está cá dentro, está lá fora. E o diabo certamente dá gargalhadas quando vê os crentes a comportarem-se de certas maneiras uns contra os outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos ajude a estarmos firmes nele e não em qualquer outra pessoa.